Questão 10, pessoal, questão 10 da prova do Colégio Militar de Brasília, 2019. O Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek é o maior parque urbano do mundo, com 4,2 milhões de metros quadrados, localizado no centro de Brasília. Possui recintos, quadras desportivas, lagos artificiais, parque de diversões, centro hípico, pistas de patinagem e ciclismo, além de 5 percursos de caminhada, A, com comprimento de 4 km, B e C, cada qual com comprimento de 6 km, D e E, cada qual com comprimento de 10 km. O parque também abriga o terceiro maior pavilhão coberto para feiras e exposições do Brasil, o Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, com 55 mil metros quadrados. Pedro foi correr no Parque da Cidade em um dos percursos de caminhada. Na primeira etapa, Pedro correu 1/4 do percurso. Na segunda etapa, correu 2/3 do que restou do percurso. Por fim, restaram 1.500 metros para Pedro finalizar o percurso. Assinale a alternativa que apresenta um percurso que Pedro pode ter utilizado e o comprimento do trecho que ele correu na segunda etapa. Então, pessoal, olha o que ele pede aqui. Ele pede qual percurso que Pedro pode ter realizado e o comprimento do trecho que ele correu na segunda etapa. Tá bom? Vamos lá resolver então. Olha só, aqui, pessoal, eu extraí lá do texto os percursos que ele deu, né? Ele deu percurso A com 4 km, B e C com 6 km cada um, D e E com 10 km cada um, tá certo? E aí ele vai falando quanto que Pedro foi percorrendo ao longo das etapas. Olha só, na primeira etapa, Pedro percorreu 1/4, 1/4 do percurso inteiro. O que isso significa? O que significa falar que ele percorreu 1/4? Significa dizer o seguinte, é como se a gente pegasse o percurso inteiro aqui, tá? Pega o percurso inteiro, quebra ele em 4 partes e ele percorreu uma dessas 4 partes. Olha só como é que fica. Tá vendo? Esse é o nosso percurso inteiro. Repartimos ele em 4 partes e Pedro percorreu uma dessas partes. Tá bom? 1/4, 1/4. Tá? Então vamos continuar aqui. Na segunda etapa, Pedro percorreu 2/3, 2/3 do restante do percurso. Então, vamos olhar aqui, pessoal. Depois da primeira etapa, o que sobrou do percurso aqui? Sobrou essa parte branca, tá? Esse aqui foi o restante do percurso. Se ele correu 2 partes de 3, a gente tem que pegar o restante do percurso, dividir em 3 partes e ele correu 2 dessas partes. Olha só, aqui já está dividido em 3 partes e ele vai correr 2 dessas partes. Ó, é o que está aqui embaixo. Tá certo? Então ele correu na primeira etapa esse pedacinho, na segunda etapa ele já correu 2 pedaços aqui da pista, tá bom? E aí ficou faltando só esse último pedaço. Mas ele fala, ó, faltaram 1.500 metros para finalizar o percurso. Então quanto que vai valer esse pedaço aqui que sobrou? 1.500 metros. Tá certo, pessoal? Olha aqui, ó. 1.500 metros. Que é exatamente o que faltou aqui para ele terminar o percurso. Agora, sabendo que esse pedaço final aqui vale 1.500 metros, quanto que valem esses outros pedaços aqui, ó? Eles também vão valer 1.500 metros, né, pessoal? Olha só, aqui no começo, a gente dividiu a pista em 4 pedaços, em 4 partes, que cada parte é igual à outra, certo? Então, a gente tem que cada pedaço vale 1.500 metros, tá certo? A gente descobriu o tamanho do último pedaço, e aí, como eles são iguais, cada um vale 1.500 metros. E agora, para saber o tamanho total da pista de corrida, basta somar, né? 1.500 mais 1.500 mais 1.500 mais 1.500. Ou 1.500 vezes 4. Aqui, ó. Total em metros, 1.500 vezes 4, 6.000 metros. Tá? É o tamanho total do nosso percurso aqui da nossa pista de caminhada. Então, vamos ver qual pista que é. Olha só, aqui está em quilômetros, né? Então vamos lá transformar rapidinho em quilômetros.
que a gente achou, tá? Olha aqui, pessoal, a gente tem a nossa relação base aqui, que 1 km equivale a 1000 metros, certo? E aí, se a gente continuar seguindo com a relação, ó, 2 km valem 2.000 metros, né, pessoal? 3 km valem 3.000 metros. Aí, só que se você tivesse, por exemplo, aqui, ó, se você não soubesse quantos quilômetros que eu tenho aqui em 2.000 metros, o que você ia fazer? Você ia pegar aqui esse número de metros aqui, 2.000, e dividir por quanto? Divide por 1.000, que é o número de metros que vai ter em 1 quilômetro. Que aí você ia encontrar quantos quilômetros teriam em 2.000 metros, certo? Então 2.000 dividido por 1.000 dá 2 quilômetros, tá certo? Aqui com 3 quilômetros a mesma coisa. Se você não soubesse aqui, ó, você tivesse só 3.000 metros, então 3.000 metros vão ser quantos quilômetros? Só você pegar 3.000 e dividir por 1.000, tá bom? Aí ia dar 3 quilômetros aqui, tá certo? Então 6.000 metros vão ser quantos quilômetros, pessoal? É só dividir por 1.000, né? Olha aqui, ó, 6.000 dividido por 1.000. 6.000 dividido por 1.000 vai dar 6. 6 vezes 1.000, 6.000. 6.000 menos 6.000, 0. Então, nosso percurso total aqui vai ser de 6 km. Ok, pessoal? Vamos ver qual deles lá que pode ser, então, nosso percurso. Ó, quem tem 6 km, B e C. Então, nosso percurso ou vai ser o B ou vai ser o C. Ah, por que não pode ser o A? O A é menor, né, pessoal? 4 km aqui, ó. Ele é menor do que o nosso percurso. Menor do que a gente percorreu. Então ele não pode ter ido por A. Ah, não pode ser o D e o E, que são maiores? Não pode, pessoal, porque no enunciado ele fala que faltaram 1.500 metros para completar o percurso. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Ó, por fim, restaram 1.500 metros para Pedro finalizar o percurso, tá? Então aqui, ó, se ele for 10 km, Pedro não vai finalizar o percurso, tá bom? Então aqui as nossas alternativas de percurso vão ser B ou C, certo? Vamos lá para baixo de novo, para continuar. Então aqui, ó, percurso B ou C. E aí, quanto que ele percorreu na segunda etapa? Essa é a segunda pergunta que ele faz no enunciado. Então, na segunda etapa, olha aqui, ó. Na segunda etapa, ele percorreu aqui 2 partes da pista, né? A pista foi dividida em 4, ele percorreu 2 pedacinhos. Só que cada pedacinho vale quanto, pessoal? 1.500 metros. E aí, para saber o que ele percorreu na segunda etapa, é só somar, né? Os 2 pedaços aqui, ó. Olha só. Só somar, ó, 1.500 mais 1.500, 3.000 metros foi o que ele percorreu na segunda etapa. Então aqui o que a gente tem de informação? O percurso que ele percorreu foi B ou C, e o que ele correu na segunda etapa, 3.000 metros. Vamos lá agora nas opções. Então vamos avaliar aqui, ó. Aqui ele fala que foi o percurso A e 1.500 metros. Não pode, né, pessoal? Foi o percurso B ou C. Aqui ele fala percurso B e 1.500 metros. O B até que foi legal, mas aqui 1.500 metros não foi, né, pessoal? Foram 3.000 metros que ele percorreu. Aqui embaixo, percurso C e 3.000 metros. Beleza, tá aqui, ó, a nossa resposta. Certinho. Aí na letra D ele fala percurso D. Nossa, essa janelinha fica aparecendo toda hora aqui. Na letra D ele fala percurso D e 1.500 metros. Aqui não pode ser isso, né? E a letra E fala percurso E e 3.000 metros, também não pode ser, porque aqui o percurso já está errado. Tá certo, pessoal? Então a nossa resposta é a letra C. Ok? Muito obrigado mais uma vez por terem assistido esse vídeo. Ativem as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.